Na aula anterior, estudamos sobre miologia geral. Vimos sobre a função, as características e as classificações do músculo estriado esquelético. Se você não viu, eu recomendo que assista. Nessa aula, vamos estudar os músculos do membro torácico. Já deixo o seu gostei nessa aula, que é para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo, e assim eu consigo trazer cada vez mais conteúdo de medicina veterinária para você. Então, sem enrolação, bora para a aula. Para começar, você precisa entender um conceito. Nos membros, existem músculos extrínsecos e intrínsecos. Mas o que isso significa? Esses termos se referem à localização do músculo e à função no membro. Os músculos extrínsecos são aqueles que ligam o membro torácico ao tronco do animal. Lembra que em nós, seres humanos, o tronco é conectado aos membros pela clavícula? Em animais domésticos isso é diferente, já que eles não possuem clavícula. Então, a articulação dessa região é feita basicamente por músculos. Músculos esses que vão ligar o membro torácico ao tronco do animal. Eles são chamados de músculos do símbolo torácico. Esse tipo de conexão é chamada de sinsarcose, que vai substituir a articulação convencional. Caso seja feita uma cirurgia de amputação, esses músculos precisam ser rebatidos para que o membro seja desconectado. Dentro desse grupo, temos o músculo trapézio, o serrátil ventral, os romboides, o grande dorsal, o braquiocefálico e o peitoral, tanto superficial quanto profundo. Agora, os músculos intrínsecos são aqueles que se localizam inteiramente dentro do membro torácico. Eles têm a função de ligar os ossos dos membros entre si e também fazem a movimentação do membro, com movimentos de flexão, extensão, supinação, pronação, abdução, adução e assim por diante. Os músculos intrínsecos do membro torácico são o bíceps braquial, o tríceps braquial, o músculo braquial, o deltoide, o supra e o infraespinhoso, dentre outros que vamos estudar nessa aula. Aqui, vamos ver principalmente os músculos intrínsecos do membro torácico. O exemplo que eu vou usar nessa aula é o membro torácico de um cão, mas os músculos são praticamente os mesmos em todas as espécies. Claro que existem pequenas diferenças, mas essas diferenças vamos discutindo. Vamos começar pelos músculos laterais da escápula. Para a gente se localizar, aqui temos a face lateral da escápula, onde temos como ponto de referência essa estrutura que é a espinha da escápula, e no final da espinha da escápula temos o acrômio. Lateralmente, a escápula fica recoberta pelo músculo supraespinhoso e o infraespinhoso. A origem desses músculos é nas fossas supra e infraespinhal, respectivamente, e eles vão se inserir no úmero, na região dos tubérculos. O tendão desses dois músculos cruza a articulação e vai se inserir no úmero. O infraespinhoso está recoberto pelo músculo deltoide, mas dá para ver ele aqui mais caudal. O ventre do supraespinhoso é o mais adequado para a aplicação de medicações intramusculares. No grupo caudal, temos o músculo deltoide. O deltoide tem duas cabeças em animais que possuem acrômio, sendo uma originada no acrômio e a outra na margem caudal da espinha da escápula. Se a gente pensar no equino, que não tem acrômio, ele só tem uma cabeça originada na espinha da escápula. Sendo assim, quando ele tem essas duas cabeças, ele tem uma porção acromial e uma outra porção escapular. A sua inserção é na tuberosidade deltoide. Esse músculo está localizado bem na face flexora da articulação do cotovelo, e ele conecta a espinha da escápula à tuberosidade deltoide do úmero. Logo depois, encontramos o músculo tríceps braquial, que dá para ver a cabeça lateral e a cabeça longa nessa vista. Lembrando que quando a gente fala de tríceps em cães, ele possui 4 cabeças e não 3. A nomenclatura de tríceps vem da anatomia humana. Ele é composto pela cabeça lateral e a cabeça longa, que conseguimos ver aqui nessa vista, e pela cabeça medial e a cabeça acessória, que vamos ver na vista medial. Aqui mais caudal, temos um músculo redondo maior. A cabeça longa do tríceps recobre a diáfise do úmero. Essa outra imagem mostra a porção mais cranial. A porção cranial da diáfise do úmero é recoberta pelo bíceps braquial e pelo músculo braquial. Se você quiser ter acesso a videoaulas exclusivas e apostilas de estudo com material bem ilustrado e resumido, clica no link que eu deixei aí na descrição ou nesse que está aparecendo aí nos cards acima. Não perca essa oportunidade e gabarite as suas provas de anatomia. No grupo medial dos músculos do membro, conseguimos ver o músculo subescapular,
que fica na fossa subescapular e se insere no tubérculo menor do húmero. E caudal a ele, temos o músculo redondo maior. Ele é responsável pelo movimento de adução do ombro. Esse músculo menor é o córaco braquial. Ele se estende pela face medial do tubérculo supraglenoide da escápula e parte proximal da diáfise do húmero. Esse músculo tem a função de fixador do ombro. Na face medial do húmero, temos esse músculo que é o tensor da face do antebraço. Ele surge por meio da aponeurose do músculo grande dorsal e irradia para o interior da face do antebraço. Ele tem a função de tensionar a face do antebraço, e daí vem o nome dele, mas também ele promove a extensão da articulação do cotovelo. Nessa face medial, também conseguimos ver outras duas cabeças do tríceps, a cabeça medial e a cabeça acessória. Todas as cabeças do tríceps se unem em um tendão, para se inserir na tuberosidade do olecrano. Cranial à cabeça medial do tríceps, observamos aqui o húmero, e recobrindo ele, cranialmente, temos o bíceps braquial. O bíceps é responsável pelo movimento de flexão do cotovelo. Ele origina no tubérculo supraglenoide e se insere na tuberosidade do rádio. Agora vamos para os músculos do antebraço. Nessa região se concentram os músculos extensores e flexores do carpo e dos dígitos. Na região craniolateral do antebraço estão os músculos extensores e na região médio-caudal estão os músculos flexores. Então aqui na lateral temos o músculo extensor radial do carpo, o músculo extensor digital comum e o extensor digital lateral, que é esse mais fino. Logo depois vem o músculo ulnar lateral. Esses músculos têm a sua origem na face cranial do epicôndilo medial do húmero. O extensor radial do carpo se insere na extremidade proximal do terceiro metacárpico. O ulnar lateral se insere no osso carpo acessório. O extensor digital comum se insere no processo extensor de todas as falanges distais dos dígitos funcionais. Se você reparar nessa outra imagem, com uma vista dorsal da porção distal, o tendão dele é dividido em 4 para se conectar aos dedos. Cada um desses tendões vai receber um nome específico. Em gatos, ele é dividido em 5. Mas quando a gente fala de equinos, ele não é dividido, já que os equinos possuem apenas um dedo funcional. Em ruminantes, ele é dividido em 2. Nessa região mais distal, temos o músculo abdutor longo do primeiro dedo, que também dá para ver nessa outra vista. Esse músculo tem a sua origem na face cranial do rádio e se fixa no metacarpo mais medial. Se você perceber, ele faz um trajeto oblíquo e por isso ele também já foi chamado de músculo extensor oblíquo do carpo. Em cães e gatos, esse músculo faz o desvio medial da porção distal do membro. Os músculos flexores do carpo, como já falado, ficam em uma posição médio-caudal. A função desses músculos é fazer a flexão do carpo, como o próprio nome já sugere, e muitos deles possuem a sua origem na parte caudal do epicôndilo medial do húmero. Aqui mais cranial, ainda conseguimos ver o músculo extensor radial do carpo, que já tínhamos visto antes. Caudal a ele, temos o músculo pronador redondo, e um pouco mais abaixo, o pronador quadrado. Depois temos o músculo flexor radial do carpo, e o músculo flexor digital superficial, e aqui, mais escondido, o músculo flexor unar do carpo. O flexor radial do carpo se insere na extremidade proximal do segundo osso metacárpico. O flexor digital superficial também tem o seu tendão dividido e emite um ramo para cada dígito funcional e se insere na articulação interfalangiana distal. O pronador redondo tem a sua origem no epicôndilo do húmero e se insere no terço proximal da face lateral do rádio. O pronador quadrado tem a sua origem na face medial da ulna e se insere na face medial do rádio. O pronador redondo atua principalmente na pronação do antebraço e, em grau menor, na flexão do cotovelo. O pronador quadrado também é responsável pela pronação do antebraço, puxando o rádio sobre a ulna e contribuindo para a estabilização dos ossos do antebraço durante esse movimento. Aqui temos uma vista caudal para evidenciar melhor outros 2 músculos, o flexor unar do carpo e o flexor digital profundo, que está um pouco mais difícil de ver. Aqui temos uma imagem mais aproximada para detalhar melhor. O flexor unar do carpo se insere no osso carpo acessório. Ele tem 2 cabeças, uma cabeça ulnar, que é essa mais evidente, e a cabeça humeral, que dá para ver mais aqui embaixo. O flexor digital profundo também emite 4 ramos digitais, assim como o digital comum.
Ele perfura o tendão digital superficial e se insere na face palmar da falange distal. Esses foram os principais músculos do membro torácico. Na próxima aula, vamos estudar os músculos do membro pélvico. Até a próxima. Valeu!